Hoje o dia de terapia vai ser diferente, na verdade vai ser um tanto quanto esticadinho, mas para atender você que nos acompanha, quem assiste o dia de terapia aqui no NT Sul e faz eventualmente algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento lá nas nossas redes sociais. A gente deu uma panorâmica por lá, sacou alguns desses questionamentos e trouxe para conversar aqui com a Lisiane. A psicóloga Lisiane Omich nos recebe hoje no Reduto, onde habitualmente ela faz os seus comentários. Boa tarde, Lisiane, tudo bem? Boa tarde, Helena, boa tarde a todos. É um prazer receber tu aqui pela primeira vez no Reduto, onde eu faço os comentários, com certeza. Vai ser diferente hoje, Lisiane. Sim. Isso é legal até porque as pessoas habitualmente têm muitas curiosidades. Além dos comentários que tu fazes, né? As pessoas querem saber um pouquinho mais, né? Isso é bem importante porque a gente, sim, às vezes tu pode falar sobre uma coisa que as pessoas esperam do outro lado e a gente não tem conhecimento, né? Para quem busca o tema para trazer no dia de terapia, eu estou sempre me atualizando para trazer aquilo que eu acho que as pessoas vão querer ouvir. Mas sempre é bom saber o que realmente elas querem, né? Através do contato que elas fazem com vocês. Então, isso é muito importante para mim também. Ok. Nós vamos começar então pelo primeiro tema, Lisiane. Eu destaco que nós não vamos citar o nome dos telespectadores, até porque muitas pessoas usam algum nome fantasia ou usam nomes diferenciados lá nas redes sociais, então a gente vai ficar só com os temas, né? Perfeito. O telespectador fez um destaque aqui com relação a transtorno de ansiedade generalizada, que foi um comentário que tu fez e que essa pessoa achava que era simplesmente ansiedade e que aí, através do teu comentário, esclareceu e ficou ciente realmente de qual a situação dele. A ansiedade nós naturalmente temos desde o dia que a gente nasce. A ansiedade ela vem daquele desejo que a gente tem de ter as coisas, de fazer, de executar, de ser proativos na nossa vida. Então a ansiedade é algo natural. Nós não existiríamos se não tivesse aquela ansiedade para nos impulsionar. Então é aquilo que a gente chama de tensão ou pulsão na psicologia, né? Agora, quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada, nós estamos falando de um transtorno assim muito sério, porque ele limita muito as pessoas. O transtorno de ansiedade generalizada, ele acomete a pessoa que ela naturalmente ela já é um pouco acelerada, né? Tem pessoas que são mais calmas, mais tranquilas no seu dia a dia e tem pessoas que são naturalmente já com um pique um pouco maior. Então elas começam a prever coisas futuras, né? Começam a prever assim, eu tenho que ir no médico em Porto Alegre, mas e se eu perder o ônibus? E se eu chegar lá e o médico não tiver? Então ela vai criando uma fantasia em cima de algo do cotidiano, de algo que seria perfeitamente normal para... E aí começa a sofrer. E aí ela começa a sofrer. E isso vira um hábito. Então ela não está só com um transtorno de ansiedade em cima do médico que ela tem que ir. Mas se ela tem que levar a criança na escola, do almoço que ela tem que fazer, coisas recorrentes ao trabalho dela. Então ela vai criando aquela expectativa. A gente sempre fala que o transtorno de ansiedade generalizada, ele é um transtorno de futuro. A gente fica prevendo uma coisa lá no futuro que não sabe nem se vai acontecer. E sofre, e se desgasta, né? E se deprime. Então é um transtorno muito sério, porque ele precisa de medicamento para ser tratado e ao mesmo tempo ele precisa também da boa vontade da pessoa. Ela tem que operar uma mudança nela, ela tem que passar a pensar em coisas positivas ao invés de coisas negativas. Nesse clima de informalidade, aqui no Reduto do Dia de Terapia, tem aqui o Mimico e o Titi, que são os doguinhos da Lisiane que nos acompanham nesse dia de terapia especial. É isso, Lisiane, são tuas companhias sempre. Sim, eu sempre digo que se ninguém me assistir, a turma do gargarejo fica aqui comigo, fazendo coro, né? Eles estão sempre aqui, eles gostam muito do pessoal, eles se adaptam muito em filmagem, fotografias. Então, fico aqui conosco. Legal. Lisiane, vamos adiante então. Lá na internet, telespectador menciona, vários telespectadores, na verdade, fizeram comentários com relação a um tema que chamou bastante atenção e teve gente que se sentiu atingido e teve gente que visualizou em casa esse problema, essa condição, a questão de adultescência. Eu vou falar o primeiro caso aqui, depois a gente fala dos outros dois casos aqui. O primeiro caso menciona que meu filho não trabalha, é violento, me põe para fora de casa e ainda tenho que sustentar ele. O que eu faço? Adultescência é depender dos pais na vida adulta. Resumidamente é isso, né? Exatamente. E esse caso específico, Lisiane?
Foi bom que tu colocou assim. Então, hoje a gente tem uma condição diferenciada, né, dentro da evolução familiar, que é a adolescência. Por uma série de fatores, por falta de condições, por falta de trabalho, por uma dependência afetiva familiar, né? Os jovens vão ficando em casa e quando tu te depara, eles estão adultos com aquele comportamento de adolescente, né? Eles exigem as coisas dentro de casa, exigem a tempo e hora, não participam, não auxiliam, porque eu até fiz uma comparação. Uma coisa é as pessoas morarem com seus pais, né, dividirem a casa com os pais, mas dividem os custos, o ônus, se ajudam, né? Enfim, não faz sentido às vezes tu pagar um aluguel para uma pessoa se tem espaço ali, né? Então, são pessoas que convivem juntas. Agora, tem grande parte dos casos as pessoas que vivem escoradas nos pais e aquilo ali tá bom, aquilo ali tá confortável e ficam, né, não evoluem, e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de evoluir. Sobre a pergunta da pessoa que falou que o filho é violento, né, enfim, eu vejo que tu tem que construir uma personalidade de um filho, né, tu é mãe, tu sabe, né, tu vem trabalhando ele desde sempre, com limites, né, uma criança precisa de limites, o adolescente nem se fala, né, então um adolescente com limites, ele vai ser um adulto mais organizado, ele vai saber lidar melhor com o não, ele vai saber até onde ele pode ir, né, na condição social dele dentro de uma família, que ele não vai invadir o espaço de ninguém, né, e também não vai ter o espaço dele invadido. Agora, se existe um quadro de violência, né, se existe... Essa família está adoecida, não é só ele, é a família que permite que ele tenha esse tipo de comportamento dentro de casa. Então, a gente vê, assim, um adoecimento, uma relação tóxica, no adoecimento familiar. Isso... Nessa idade é difícil de tu mudar, a não ser que tu tome uma atitude muito radical. Né? Então, o que a gente sugere? Assim, num primeiro momento, tu tem que fazer um acolhimento. Por exemplo, o CREAS, né? O CREAS da prefeitura, ele atende violência intrafamiliar, né? Então, buscar uma ajuda, uma conversa com os psicólogos do CREAS, né? Fazer um trabalho no seio familiar, para que haja o respeito novamente dentro dessa família e que para que este adulto daqui a pouco comece a entender que ele não vai poder ter aquela vida para sempre, né? Que ninguém tem obrigação de ficar sustentando ele, mas que ele, e até por uma questão de dignidade, né? A gente tem que ter a sua profissão, tem que ter o seu talento divulgado, alguma coisa a gente precisa fazer. Hoje é muito difícil tu modificar se tu não for buscar uma ajuda no nível que está, né? Porque aí já entra a violência. Se a pessoa que mandou a pergunta, ela é uma pessoa mais idosa, isso também já entra no Estatuto do Idoso, né? Nós já temos vários fatores que são nocivos dentro dessa relação. Mas eu sugeriria, sinceramente, de buscar um auxílio num serviço para poder, então, organizar novamente essa família. Lisiane, ainda dentro do tema adolescência, um telespectador menciona assim: meu problema é comigo mesmo, não sinto vontade de fazer nada, sou muito conformado com as consequências, se me mandarem sair de casa eu aceito numa boa, pois sei que estou errado. Em contrapartida, uma outra telespectadora entrou no comentário mencionando que precisa de ajuda porque isso acontece com o filho dela. Se essa vontade de não fazer nada vem de algum medo ou frustração ou porque a pessoa não vê sentido no trabalho. Que eu te digo assim, ó, que não tem ninguém que não goste de fazer nada, que não queira fazer nada. Deve ter motivos que aquela pessoa não se encontrou. Agora, todos têm um talento, todos têm vontade de alguma coisa. Agora, claro, tu tem que ser estimulado. Uns mais, outros menos, né? Mas o estímulo, ele é muito importante. E às vezes as famílias até pecam, porque acham que é obrigação fazer algumas coisas e não estimulam, né? Claro que a gente sabe que tem coisas que são obrigações, mas tem pessoas que, por algum motivo, precisam ser estimuladas para que aquilo aconteça. Lisiane, um dos teus comentários menciona sobre a questão da vida dos pais, que é mais fácil, que muita gente acha que a vida dos pais era mais fácil que a vida deles, né? E uma telespectadora menciona em um comentário que naquele tempo, sem tecnologia, né, era um tempo sem tecnologia, mas tinha conversa entre pais e filhos, professores e também idosos.
Aos finais de semana tinha visita de familiares, fogão a lenha, comida simples, horário para dormir, mais disciplina. Quando o pai dela comprou televisão, ela recorda aqui, era TV preto e branco, e a família se reunia em volta da TV para assistir. Eram outros tempos, mais fáceis realmente, ou realmente outros tempos com outras culturas, com outros valores? Eu vivi esse tempo que a telespectadora fala, vivi assim muito do que ela fala, né? Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que cada época ela tem o seu brilho, né? Ela tem a sua finalidade. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Nós éramos muito limitados, né? Muito limitados no conhecimento, na convivência. Nós vivíamos num período muito machista, né? Embaixo de certas ordens e leis que hoje, se a gente vai falar para um adolescente hoje, é o cúmulo do absurdo, né? E hoje, apesar da gente ter a tecnologia, uma coisa não isola a outra, né? O ideal é a gente juntar a tecnologia com o diálogo que se tem que ter em família. A tecnologia vem para auxiliar, ela não vem para trocar, né, uma coisa pela outra. Não existe nada, tecnologia nenhuma, que suplante uma boa conversa, né? O diálogo ele ainda está em primeiro lugar nas famílias, nos amigos, no trabalho, em qualquer lugar social. Mas também não precisamos tirar a tecnologia que colocou o mundo nas nossas mãos, que nos fez crescer, que nos fez evoluir, que fez a gente pensar a vida de uma forma diferente, entender o mundo de uma forma diferente. Então, um não isola o outro. Eu acho que as pessoas daquele tempo hoje passam mais trabalho nessa vida tecnológica de hoje, né? Mas não dá para dizer que éramos mais felizes lá ou somos mais felizes hoje. A gente vai se adaptando àquilo que a gente tem. Na sequência, então, Elisiane, nosso tema agora é fobia social. Um telespectador comentou nas nossas redes sociais lá que nos tempos de escola, os meninos mais velhos mexiam com ele, zoavam, ele sofria agressão física, calado, sempre. Um outro telespectador menciona que tem 38 anos, fez terapias e nada mudou. Continua dependendo financeiramente da família, não consegue frequentar escolas ou cursos, vontade de se matar, ele menciona. Não existe outro tratamento que não seja um mero bate-papo para essa fobia social, para esse medo, para essa vontade de se isolar? Na realidade, a fobia social também ela é um transtorno bastante sério, porque ela te isola, né? A partir do momento que tu não tem condições de viver em sociedade, que tu não consegue interagir com as pessoas, tu vai te isolando cada vez mais. E se isolando cada vez mais, tu vai adquirindo transtornos. E a própria fobia social, ela é um transtorno. Essa primeira pessoa que falou contigo, ele provavelmente sofreu bullying na escola, né? Hoje a gente tem um nome específico para isso, né? Bullying, que é aquele sofrimento que se tem, né? De ser zoado, de ser motivo de chacota, enfim, né, machucado emocionalmente. E eles trazem isso para o mundo atual. Então é preciso que se entenda que fobia social é um transtorno. E sendo um transtorno, ela vai passar com terapia, mas ela também precisa de medicamento. É preciso medicamento, porque para tu vencer a fobia social, tu vai ter que lutar contra ti mesmo. É tipo assim, ó, eu não consigo sair de casa, mas eu vou só 5 minutos na calçada e volto. Tu tem que fazer esse treinamento. Para te poder chegar ao nível de fazer esse treinamento, tu tem que estar medicado para aliviar os sintomas. Senão tu não consegue. Aí no momento que tu vai treinando, então eu fico 5 minutos na calçada, daqui a pouco eu já fui até a esquina, daqui a pouco eu fui ao mercado, né? Eu tô saindo, eu tô indo. Quando eu tô relativamente normal, eu venho reduzindo a medicação, né? A medicação ela vem como uma fonte de apoio. É um suporte. Suporte, porque a fobia social ela tem que ser vencida com a vontade da pessoa. Só que a pessoa está destroçada. Ela não tem como, tu não pode tirar aquilo que ela não tem para dar. Então a medicação vem para tratar essa fragilidade dela, deixa ela livre dos sintomas, aí ela pode então trabalhar essa força de vontade que ela tem que ter para vencer a fobia. Então isso que eu tenho que dizer para as pessoas, não basta apenas lutar, não basta apenas conversar sobre o assunto, mas sim fazer um tratamento combinado, né? Medicamentoso, terapêutico, às vezes até familiar, a família também ajuda, né, nesse processo. Então é por aí, Lena, sozinho não dá, não consegue mesmo.
Nosso próximo tema é Lisiane toque, transtorno obsessivo compulsivo. Isso pode aprisionar a pessoa, foi uma das frases que tu mencionou no teu comentário. E aí o telespectador menciona, a telespectadora na verdade menciona a situação que convive com o pai, que ele baixa o parasol do carro várias vezes para ver se a luz está acesa ou o espelho fechado, envolve os filhos várias vezes pedindo para verificar, umas 50 vezes ela menciona. Quando não fazem, fica nervoso, suado, a cabeça dói, fica até agressivo se contrariado. Repete ou quer que repitam o ritual. Toque. O toque, ele é também um dos transtornos mais severos porque ele envolve muitos rituais. E às vezes rituais dos rituais, né? A pessoa ela fica com comportamentos condicionados e se ela não faz aquilo que ela se propôs, realmente ela passa mal, ela tem crises de ansiedades horríveis, né? E por que a pessoa desenvolve toque, ou melhor, quem é que desenvolve o toque? O toque, ele vem após uma ansiedade generalizada. A pessoa que é muito ansiosa, o cérebro, como um mecanismo de defesa, ele cria transtornos paralelos para aliviar aquela ansiedade da pessoa. E o toque é um deles. Então a pessoa, ela acredita piamente, né, que se ela não virar 10 vezes a chave na fechadura, a família vai morrer, né, vai acontecer uma desgraça. Eu tinha uma paciente que lavava o cabelo todos os dias, ela ficava 5 horas embaixo do chuveiro lavando o cabelo. 5 horas diariamente. Então ela começou a criar feridas no couro cabeludo, né? As mãos ela lavava compulsivamente. Então assim, é muito sério, muito triste e desde criança a pessoa pode desenvolver o toque. Tu vê crianças com comportamentos repetitivos, assim, fazendo coisas que não são normais para aquela idade. Mais uma vez, Lena, nós estamos falando de transtorno que precisa da participação da pessoa para ser vencido. Mais uma vez a gente fala em medicação também, né? É mais comum do que se imagina. Qualquer pessoa hoje pode desenvolver o toque a qualquer momento e também para vencer o toque, primeiro ela precisa entender que aquele comportamento que ela está fazendo é repetitivo, é estranho, não é normal, né? E a partir do momento que ela entende aquilo ali, ela precisa buscar uma ajuda psiquiátrica e uma ajuda psicológica. Pessoas que têm toque, elas não conseguem relaxar, elas não conseguem sorrir, elas não conseguem fazer uma brincadeira, elas estão sempre aprisionadas no próximo ritual que elas têm, no tempo certo, né? E fazer aquilo ali, porque se não faz aquilo ali, a ansiedade é insuportável. Como a telespectadora falou, né? Que o pai ficou suando, ficou vermelho, sim, deve ter tido até uma crise de hipertensão e ansiedade. É muito triste isso. Para a gente encerrar, Lisiane, 2 comentários teus chamaram muita atenção no telespectador, geraram muitos comentários, inclusive durante a interação do NT-Sul, as pessoas comentaram bastante, aplaudiram o teu comentário quando tu mencionou a questão de que muitas pessoas perderam o medo da pandemia, aglomerações, festas, junções, falta de cuidados. E aí a pergunta que eu vou te fazer agora é, essa falta de empatia, na verdade, das pessoas no atual momento, é uma condição psicológica ou é questão de negacionismo ou de egoísmo mesmo? Eu vou te dizer sinceramente que eu acho que é questão de egoísmo. Porque todos nós, a gente tem condições de saber o que é uma pandemia, nós sofremos na pele, né? Nós temos quase 500 mil mortos no Brasil. Aqui na nossa cidade são 127, 128, mais ou menos, pessoas que a gente conhece, pessoas que fazem toda a diferença para alguém, né? E nós nunca havíamos vivido uma pandemia antes, né? É a primeira vez que eu vivo uma pandemia, tu também, né? Então, assim, nós tivemos que aprender como viver essa pandemia. E deu para notar que a pandemia é eu me cuido e cuido do outro, né? Este é o lema da pandemia. Se eu chego nessa etapa de civilização, de viver em sociedade, e eu não consigo entrar na minha cabeça que eu tenho que me cuidar e cuidar do outro, porque eu tenho que aglomerar, porque eu tenho que fazer festa, porque eu tenho que ir para balada, eu estou falando de egoísmo, Lena, eu não estou falando nem de negacionismo, porque não negam que a pandemia existe, mas se negam a fazer a sua parte, né? Isso vai passar um dia. Vai passar, a gente vai ter vida social para acontecer muitos anos pela frente, mas neste momento não é a hora. E tem uma ala que realmente é egoísta, não, eu posso, não dá nada, isso não dá nada.
Não dá nada. Dá e dá muito, e dá tristeza, e dá dor, e dá perda. A gente vê as sequelas da Covid, é muito triste a recuperação das pessoas. Ficam uma vida inteira com sequelas. Então eu fico muito triste da falta de empatia das pessoas. Fico muito triste. Eu vejo assim aqui é um egoísmo, eu acho sinceramente. Esse assunto me machuca muito porque eu já tive Covid, né? Não é agradável, não é uma coisa boa. Então as pessoas têm que entender que acontece com qualquer um de nós. Não acontece só com o vizinho, com o outro. Pode acontecer com qualquer um de nós. Podemos perder as pessoas do nosso afeto. Então eu vejo assim que nós estamos num momento egoísta muito grande, muito forte. Essa é a minha opinião. Ok. Lisiane, dia de terapia especial hoje, com a gente conversando um pouquinho mais, respondendo aos telespectadores. Foi legal, né? Foi muito legal e eu te convido para aparecer de vez em quando aqui no Reduto para nós podermos fazer alguma coisa diferente. Sempre é um prazer poder responder para o telespectador que está em casa, né? Isso é muito importante para mim também, né? Que eu sei que as pessoas estão me assistindo e que eu posso ajudar de alguma forma. E não tem coisa melhor do que isso, a gente poder ajudar alguém. É verdade. Para você que nos acompanha, desde já fica o convite, o lembrete aí. Você que acompanha o NT Sul, já vai colocando nos comentários ali alguma pergunta, algum questionamento a cada comentário que a gente vai pensando lá e no momento que tivermos algumas perguntas já acumuladas, a gente promove um novo dia de terapia especial, um bate-papo com a psicóloga Lisiane Iomrich. É isso então, Daniel, voltamos contigo no estúdio.